Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Arnaldo e estamos aqui para mais uma aula de História, onde vamos falar da América antes dos europeus. A habilidade usada hoje é a EF07HI03, que quer dizer o quê? Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização social e para o desenvolvimento de saberes e técnicas, valorizando a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos dessas sociedades. Certo? Hoje nós vamos falar de três povos: os maias, os astecas e os incas. Você conhece algum desses? Os maias e os astecas, eles se desenvolveram na região da Mesoamérica, que vai desde o México até alguns países da América Central. E os incas, eles se desenvolveram na região da Cordilheira dos Andes, que ocupa o quê? Alguns países aqui da América do Sul. Mas como será que esses povos se organizavam politicamente, socialmente? Vamos lá. Politicamente, os maias eles se dividiam em cidades e estados independentes, certo? E os astecas e os incas, eles eram impérios unificados, diferente dos maias. E socialmente, como será que era? Os astecas, no topo da sua pirâmide social, eles tinham o seu soberano. Abaixo tinham os nobres, depois os comerciantes, depois os camponeses e, na base da pirâmide, os escravos. Os maias, eles tinham o quê? No topo da sua pirâmide social, a família real. Abaixo, os sacerdotes, depois os funcionários, depois os camponeses e artesãos, os comerciantes e, na base, os escravos. E os incas, no topo, tinham seu imperador, o Sapa Inca, certo? Abaixo, os sacerdotes, depois os administradores locais e regionais, depois os artesãos e na base os agricultores, galera. E como será que era a economia desses povos? A base da economia deles era a produção agrícola, com grande importância para o milho, que era o gênero mais produzido, e também tinha uma grande importância religiosa para esses povos. Certo? E como a produção agrícola era muito importante para eles, eles desenvolveram algumas técnicas de cultivos, como por exemplo as chinampas que foram desenvolvidas pelos astecas, que são o quê? Ilhas artificiais que foram construídas no Lago Texcoco. Certo? Os incas também desenvolveram uma forma também, como por exemplo os andenes, que são formas de cultivos em terraços. Certo? E como nós falamos que o milho era muito importante, tinha um valor religioso, vamos falar da religião deles? Eles eram considerados politeístas. Você sabe o que são politeístas? Para quem respondeu que são os que acreditam em mais de um Deus, acertou, certo? E esses deuses que eles acreditavam tinham formas humanas, tinham formas de animais, masculinas, femininas, representavam o sistema solar, representavam fenômenos naturais. E era muito comum também nessas religiões deles a crença aos mortos, a mumificação, além de sacrifícios, tanto de animais como humanos, pois eles acreditavam que com os sacrifícios, galera, os deuses ficariam felizes e eles teriam uma melhor colheita. Esses povos também tiveram grande contribuição tecnológica e de saberes diversificados, como por exemplo, produziram sistemas de escritas como a ideográfica, a pictográfica, produziram sistemas de registro como os quipos, e além de uma grande contribuição arquitetônica também, construindo grandes templos, como por exemplo aqui, ó, Chichén Itzá, o Templo de Aguar, temos aqui Machu Picchu, e também, pessoal, para os seus descendentes, esses povos deixaram um grande legado nas regiões que eles viveram, né? Pois o milho continua sendo algo importante para eles, os seus deuses são cultivados, são cultuados nas festas,
certo? E para finalizarmos, que tal uma lição de casa? O que você acha da gente montar um jogo de memória? Em grupo, certo? A sala será dividida em 3 grupos e cada grupo ficará responsável por uma civilização. Dentro da sua civilização, você vai pesquisar a função social de cada grupo para a produção das cartas, onde cada grupo ficará com uma, como eu já disse. Elaborando as cartas, a primeira deverá o quê? Conter o nome do grupo, por exemplo, vamos lá, Sapa Inca, certo? Vou ter lá Sapa Inca e depois vai ter lá o que ele desenvolvia, o que era ele, certo? E a segunda, então, o papel dele na sociedade. Primeiro o nome, segundo o papel na sociedade. Feito isso, galera, é só jogar. E depois de você jogar com o seu grupo, que tal compartilhar com os colegas? Até a próxima!